Olá, caro internauta, sou o professor Heitor Trigueiro, de novo trabalhando com vocês as questões da geografia para esse projeto inovador, para esse projeto sensacional, que é o Professor Digital, um clique para a sua aprovação, um clique para o seu sucesso. Jovens, vamos trabalhar na aula de hoje um tema que vem sendo corriqueiramente cobrado, que é região Nordeste. Primeira coisa que a gente vai ter que entender é o conceito, a ideia, como surge esta concepção de região Nordeste. O conceito de região, ele se origina no Império Romano, vem de regere e significa comando. E realmente a região Nordeste comandou por muito tempo a hierarquia econômica, a hierarquia social, a hierarquia demográfica, a hierarquia urbana da realidade brasileira. Eu estou me referindo aos séculos XVI e XVII, sobretudo ao desenvolvimento da cultura da cana-de-açúcar, quando o Nordeste, e destaque o estado de Pernambuco, era os mais importantes deste país. Trigueiro, quando é que o Nordeste passa a ter uma imagem negativa? Quando é que o Nordeste vai passar a ter uma imagem pejorativa de uma região pobre, de uma região da miséria? Você está observando aqui a imagem de um sertanejo. Esta é uma constituição estereotipada de um Nordeste como uma região homogênea. Quando é que vai surgir isso? Existe um marco, existe uma data para a concepção de Nordeste como uma região problema do país. Que marco seria esse? Seria o ano de 1877 e a famosa seca dos 200. Não que esta seca tenha sido diferente do ponto de vista climático de nenhuma das outras que tenha acontecido antes dela ou depois dela. Na realidade, foi justamente nessa seca onde se elaborou um discurso, diga-se de passagem, muito bem elaborado pelas elites nordestinas, mostrando que esta região era uma região que necessitava de ajuda, que necessitava de recursos, que necessitava de um auxílio financeiro do Estado. Observe que eu falei que a seca foi no ano de 1877. A prova viva de que esse discurso foi bem elaborado, foi bem aceito pela maioria da população, é que no ano de 1909 é criado a Inspetoria de Obras contra as Secas, o IOCS, que mais à frente vai ser federalizado já por denúncias de corrupção e se transformará no IFOCS, Inspetoria Federal de Obras contra as Secas, e que a gente conhece hoje como DENOX, o Departamento Nacional de Obras contra as Secas. A elite nordestina elabora um discurso mostrando que a população nordestina realmente vivia na miséria. Se você analisar isso com cuidado, você vai ver que ela se utiliza, inclusive, de algumas personalidades literárias que escreveram sobre o Nordeste de uma forma muito acentuada. Observe, por exemplo, algumas obras de destaque como O 15, de Raquel de Queiroz. Observe com destaque a obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Esses serão discursos adotados pela elite nordestina para não permitir que em nenhum momento fiquem claras as relações de produção que são realmente as responsáveis pela fome e pela miséria na região Nordeste do Brasil. Entenda o Nordeste não como uma área homogênea, e sim como uma área extremamente diversa. Se nós analisarmos o Nordeste como o professor Manuel Corrêa de Andrade nos pediu, você vai ver que existem pelo menos 4 Nordestes. O Nordeste da Zona da Mata, litorâneo, extremamente desenvolvido. Você vai ter um Agreste, você vai ter um Sertão, você vai ter um Meio Norte. No momento posterior, a gente vai estar trabalhando com vocês também as sub-regiões nordestinas, as suas características econômicas, climáticas, enfim. Observe nas imagens a seguir que o Nordeste vai ser, na realidade, estereotipado e vai se transformar, na realidade, num lugar onde nós temos inúmeros problemas, sem dúvida nenhuma. Mas esses problemas vão ser maximizados pelas relações de trabalho. Esses problemas vão ser maximizados pela mídia. Você está vendo paisagens, você está vendo traços do sertão nordestino. Essa realidade, ela talvez fique presa à realidade de sertão, não chegue à Zona da Mata com a mesma intensidade, óbvio, não chegue a um Agreste. Entenda que o Nordeste, ele tem, sem dúvida nenhuma, uma área árida, uma área, na realidade, semiárida, onde você tem problemas ligados
ao quadro natural, mas tudo que nós estamos vendo aí é de responsabilidade, sobretudo, da concentração de terra, das oligarquias, das relações de poder que existem nessa região. Aqui você está vendo algumas imagens, né, do solo rachado nordestino, o gado morto, a senhora, né, trazendo água e caminhando léguas e léguas, quem sabe, em busca de água. E você está vendo também o retirante, o nordestino que deixa, né, como dizia Patativa do Assaré, a sua terra e vai buscar abrigo em São Paulo. Né? Eu vendo meu burro, meu jegue o cavalo, nós vamos a São Paulo viver ou morrer, era o que o Patativa dizia em A Triste Partida, e que foi a realidade de muitos nordestinos durante os anos 60, 70, 80 e até mesmo nos dias atuais, já no século 21. A gente vai observar aqui imagens da seca de 1877 no estado de Ceará, o flagelo que foi mostrado para as autoridades no estado do Rio de Janeiro. Criou-se a partir daí um sentimento talvez de pena, um sentimento de que esta região precisava de ajuda porque era pobre, era castigada, né? Até mesmo por Deus, era castigada por questões divinas. E na realidade o Nordeste era cativado pelos homens que aqui estão. O Nordeste é castigado ainda hoje pelas oligarquias que estão aqui. O Nordeste é castigado pelo poder que exercem coronéis, latifundiários, políticos, a grande mídia que trabalha em prol de denegrir a imagem do Nordeste, de reduzir a imagem do Nordeste somente a uma área pobre, somente a uma área miserável. Na realidade, o Nordeste não pode ser resumido somente a esse quadro. Entenda que nós temos 3 temas centrais na discussão sobre Nordeste. Quais são os temas centrais, Trigueiro, que nós vamos apresentar para você? As relações de produção. Observe a exploração do trabalhador, observe os acordos feitos entre os chamados meeiros e parceiros, que na realidade são sempre prejudicados nas relações de trabalho. Observe o tema oligarquias. Estes talvez sejam os grandes responsáveis pela fome, pela miséria, pela pobreza, não só do Nordeste, mas de todo o país. E observe ainda o termo indústria da seca, termo este cunhado para definir na realidade uma troca, uma relação entre o latifundiário e o pequeno agricultor, o latifundiário e o retirante, aquele que não tem nada além de um voto, além de um trabalho para oferecer ao seu patrão, que muitas vezes usa um recurso como a água, usa o recurso como a alimentação, usa na realidade pequenos favores em troca de uma manutenção no poder. Nós estamos vendo as oligarquias nordestinas se reproduzirem praticamente há séculos. E este é, sem dúvida nenhuma, o grande mal da região Nordeste. Este, sem dúvida nenhuma, é o grande vilão da região Nordeste. Nós vamos trabalhar com você ainda questões ligadas às sub-regiões nordestinas. Vamos analisar o Nordeste a partir de um quadro geoeconômico mais amplo. Mas esse é um assunto que vai ficar na próxima aula. Até o próximo encontro, caro internauta. Grande abraço.